Endocrinologia básica, né? A gente tem um módulo de endocrinologia básica para falar principalmente sobre fisiologia, sobre mecanismo de ação dos hormônios, que a gente gosta muito do tema, mas também fala lá no módulo de endocrinologia básica a aulinha de genética. E aí a gente trouxe de novo uma questão diretamente relacionada à genética. O entendimento de bases moleculares das doenças endocrinológicas tem ganhado cada vez mais aplicações e relevância na prática clínica. Quando objetiva-se investigar vários genes ou genes muito longos, o sequenciamento paralelo em larga escala está indicado. Entre suas características, marque a alternativa correta. Letra A. Apresenta maior custo por base sequenciada que o método de Sanger. Letra B. Necessita maior tempo para aquisição dos resultados que as técnicas tradicionais. Letra C. Permite que seja dispensado o aconselhamento genético pré e pós-teste. Letra D. Identifica maior quantidade de variantes de significado indeterminado. Então, se você... É uma questão que, para quem faz teste genético, seria relativamente simples. A gente teria, se alguém tem familiaridade com o teste genético, mesmo não sabendo diretamente esse método, conseguiria responder. Entretanto, a maioria das pessoas não faz teste genético, não tem familiaridade com o teste genético, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho ali de sabedoria sobre as histórias dos testes genéticos. Ele dá dicas durante o enunciado, né? Então vamos lá. Ele coloca aqui que quando objetiva-se investigar vários genes ou genes muito longos, ele vai fazer um sequenciamento paralelo em larga escala. Então, assim, se você tiver um pouquinho de interpretação de texto, você vai entender que ele está fazendo um estudo de vários genes e está fazendo um negócio em paralelo, ou seja, correndo vários testes ao mesmo tempo, em larga escala. Então, assim, ele está dizendo o que está fazendo, né? Então, letra A. O método de Sanger é um método mais antigo de fazer teste genético, de fazer pareamento de sonda. Então, é um método um pouquinho mais antigo, ainda é usado em algumas situações, mas aí não pode ter um maior custo por base sequenciada que um método mais antigo. Se é uma coisa que está progredindo, que está se modernizando, a gente espera que não tenha um maior custo, né? E colocar custo na prova, eu quero saber o preço do exame, eu acho que não seria a temática. Maior tempo de aquisição que as técnicas tradicionais, veja, se você está fazendo um paralelo em larga escala, teoricamente você está acelerando o processo, né? Letra C, permite que seja dispensado o aconselhamento. Todo teste genético precisa de um aconselhamento pré e pós. Você precisa fazer um questionário com o paciente para informar que você vai testar, às vezes, alguns genes que não são diretamente os genes candidatos, principalmente quando você faz esse tipo de sequenciamentos, né? Porque você não testa um gene só, você acaba testando vários genes e você pode achar alguma mutação que você não sabia que existia. Ou às vezes você pode fazer uma avaliação. Quando a gente faz teste genético, a gente às vezes faz dos pais, dos genitores. Pode achar alguma coisa ali que esteja fora da linha. Pode achar uma mutação que é determinante de um câncer e acabar aumentando o risco. Então, tem que ter esse aconselhamento, tem que ver direitinho como é a história, a genealogia da coisa, para poder indicar. Então, nunca é dispensado o teste, o aconselhamento. E a letra D é exatamente a resposta, porque esses testes que eles fazem grandes sequenciamentos, eles podem achar variantes de significado indeterminado, porque eles vão achar alguma alteração, algum polimorfismo, alguma coisa diferente, mas que aquilo ali não está assim, comprovado na literatura, determinado, que é uma mutação significativa, ou que é aquela mutação. A gente vê muito isso lá na universidade, de a gente fazer teste genético, ver a mutação e diz, não, essa mutação só tem 2, 3 casos descritos na literatura. Não é que o seu é uma grande novidade, é porque nem sabe se realmente é aquilo, né? Então você vai ter que fazer o teste, relatar aquilo ali para poder ver se vai ter outros casos na literatura e poder comprovar que aquela mutação estava relacionada, tá? É uma questão, novamente, muito fora da rotina, mas que dentro do contexto de especialista foi uma questão da prova, né? Uma questão de 100. Você estaria ali bem acobertado. Eu acho que a maioria das pessoas que tiveram aí uma residência, uma atividade prática com testes genéticos acabou acertando, embora eu concordo que boa parte acabou não tendo. Falando de teste genético, a gente tem esses testes que são feitos na endocrinologia. Quando a gente sabe mais ou menos, tem uma suspeita sobre alguma coisa,
Então, o cariótipo a gente usa, por exemplo, na síndrome de Turner. O FISH, que é um teste de fluoresceína, a gente usa uma sonda específica contra uma mutação, um sequenciamento de um gene único ou um painel direcionado, um painel para adrenal, que a gente usa bastante às vezes quando quer investigar feocromocitoma, por exemplo. Os testes genéticos de abordagem genômica direta, a gente vai ter o SANJA, que a gente já comentou que é o mais antigo, e o NGS, o Second Generation, né, que é o que se usa mais atualmente, onde a gente vai fazer um sequenciamento em paralelo que acelera isso, que diminui o custo, né, assim, relacionado aos estudos genéticos, o NGS, que acaba fazendo em alguns painéis, como o ThyroSeq, os testes que a gente faz para tireoide. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.